que ontem saiu na frente e acabou sofrendo o empate no segundo tempo, deixou escapar 3 pontinhos, né? Trouxe só um na bagagem lá de Goiânia, ao ficar no 1-1 com o Goiás. Boa tarde, Vincenzo Dalicani. Boa tarde, Linhares Júnior. Boa tarde aos amigos da bancada e muito boa tarde ao ouvinte que nos acompanha tanto pelo rádio quanto pelo YouTube. O Atlético ficou com um empate com gosto de derrota lá em Goiânia, lá no estádio Ailé Pinheiro, contra o Goiás. E nos últimos 8 jogos fora de casa do Atlético, em 7 o Furacão saiu na frente no placar, venceu apenas 1 contra o Vasco da Gama em São Januário. Então vamos lá, vamos passar por esses jogos aí. Contra o Santos, o último jogo fora de casa antes dessa partida contra o Goiás. O Atlético sai na frente com o Pablo, toma um empate no final do jogo de pênalti com o Marcos Leonardo. Bolívar na altitude, sai na frente com o Eric, toma 3 gols, toma virada lá em La Paz. Aí Flamengo no Maracanã, pela Copa do Brasil, 2-1 para o Flamengo. O Atlético sai na frente com o Canóbio e toma a virada do Flamengo no Maracanã. São Paulo no Morumbi, sai na frente com o gol do Vitor Roque, toma a virada do São Paulo. E contra o América, último jogo da passagem do Paulo Turra pelo Atlético, 2-2 a partida. O Atlético faz o primeiro gol com o Vitor Roque e toma um empate no finalzinho com o Danilo Avelar. São 8 jogos nessa sequência, o Atlético sai na frente em 7, ganha apenas 1. E o Wesley até chegou a comentar sobre isso na coletiva, justificou, falou que ele deu o crédito aí, é um fator histórico, que o Atlético sempre vai mal fora de casa no Campeonato Brasileiro. A gente vai ouvir daqui a pouquinho essa fala do Wesley Carvalho. O fato é que o Atlético começou melhor do que terminou a partida ontem, né? Fez um bom primeiro tempo, teve boas chances e a primeira já aparece aos 5 minutos com o Canóbio, que perde um gol inacreditável quase, né? O Canóbio, depois de uma jogada muito bem trabalhada, jogada ensaiada de escanteio, o Fernandinho lança, o Canóbio domina livre dentro da grande área, não consegue tirar do Tadeu, joga pra fora na primeira grande chance do Atlético. E o Canóbio foi um nome muito presente, foi muito ativo no jogo, e no primeiro tempo você vê que as principais chances do Atlético vieram com os pés do Canóbio. Aos 18 minutos, o uruguaio teve uma chance na entrada da grande área, bateu rasteiro, Tadeu defendeu no canto esquerdo do gol do Goiás ali. Depois, aos 30, o Canóbio bate cruzado de perna esquerda e o Vitor Roque quase consegue completar pro gol, em mais uma grande chance do Atlético num primeiro tempo que foi marcado aí pelo golaço do Vitor Roque, né? O Vitor Roque, em mais uma jogada iniciada pelo Canóbio, contra-ataque puxado, o Canóbio dá um passe de 3 dedos pro Vitor Roque, ele domina, leva pro meio e bate na gaveta sem nenhuma chance pro goleiro Tadeu aí. Você que está no YouTube com a gente vai acompanhando as imagens da partida de ontem. Um golaço do Vitor Roque para fechar aí um primeiro tempo que teve o Atlético melhor. No segundo tempo, uma queda. O Atlético começa a sofrer com as bolas aéreas do Goiás por 2 vezes, né? O Bruno Melo, o zagueiro, cabeceia uma muito perto, depois o Edu cabeceia outra, quase em seguida ali, e quase fazem aí o gol de empate do Goiás na partida. E depois, com as mudanças aí, com a entrada do Alisson e a entrada do Dodô no Goiás, os jogadores de ataque aí do Goiás foram muito bem na partida e o Wesley Carvalho não conseguiu reagir aí às mudanças do time do Goiás. O Alisson domina na direita, faz o gol, empata a partida pro Goiás num jogo que deixa um gosto de derrota para o Atlético. Depois teve uma pressão do Goiás, o Goiás pressionou o Atlético até o final, perde um gol no finalzinho da partida, mesmo assim, empate em 1-1, oitavo jogo fora de casa do Atlético. Em 7 o Atlético sai na frente do placar, em apenas ele consegue vencer a partida. Então um sintoma desses times do Atlético, esse time do Wesley Carvalho e uma partida com o Paulo Turra, de que não, mesmo que saia na frente do placar, não consegue manter a vantagem nos jogos fora de casa, né? Queria até envolver a Jana no debate, a Jana que estava comentando a partida ontem. Queria saber de você, Jana, a que isso se deve, será? Por que o Atlético baixa tanto a rotação nos segundos tempos nas partidas fora de casa neste ano, por exemplo? Parece que o time cansa, né? Parece que muda a postura, mas como é um enredo repetido e é algo que a gente tem acompanhado e realmente não muda, então muitas vezes o treinador também tem sua parcela de responsabilidade em cima disso, né? Porque no momento em que o Goiás sendo sufocado pelo Atlético, porque o Atlético no primeiro tempo teve mais posse de bola, teve N oportunidades, a gente elegeu até o Canóbio como um dos destaques da partida, mas o Canóbio é aquele jogador que na hora de finalizar falta a técnica, né? Então assim, ele não desiste, ele tem aquela persistência que seria até interessante se o time inteiro se contagiasse com isso para que todos os jogadores conseguissem manter essa pegada que o Canóbio mantém do começo ao fim da partida, né? Ele é aquele jogador que se entrega o tempo inteiro, erra uma chance e acaba indo lá e tentando de novo, né? E muitas vezes o Atlético baixa a guarda. Então, nesse sentido, o Canóbio é um jogador que
abraça muito a ideia do treinador, se adapta muito bem na posição onde é colocado, jogou pela direita, jogou pela esquerda, jogou pelo meio, conseguiu se movimentar e aparecer na partida diferente do Coelho, né, que no primeiro tempo não fez absolutamente nada. Então a gente até estava aguardando ali qual era a ideia, né, do Coelho na partida. Porque às vezes, logicamente, a gente faz uma crítica a um jogador, poxa, mas esse jogador não tá rendendo, por que ele vai escalar como titular? Mas às vezes o treinador vê alguma coisa diferente no treinamento, né? Então a gente aguarda pra ver. Mas no primeiro tempo o Coelho não conseguiu ser muito útil ali ofensivamente, né? O Atlético criava mais as oportunidades pelo lado direito, quando a bola chegava nele não conseguia dominar. E o Canóbio apareceu muito mais. Inclusive foi dele ali a assistência, um contra-ataque muito bem puxado, e saiu o gol do Vitor Roque no primeiro tempo, trazendo aquela tranquilidade para o Atlético. Depois o Atlético administrou o primeiro tempo e no segundo tempo começou a tomar um certo sufoco em jogadas de bola parada, principalmente cobranças de escanteio, né? Que é assim, aquele velho problema que o Atlético encontra. Aí, como o time vai, claro, cansando naturalmente no decorrer da partida, e o adversário precisa do resultado, tá jogando em casa, vive um momento ainda de instabilidade no Campeonato Brasileiro, apesar de vir de uma sequência boa, né, sem perder. O Goiás estava muito próximo ali da zona de rebaixamento. Aí o treinador do Goiás coloca jogadores de velocidade, Vinícius, Alisson, Dodô. E o que acontece? Vinícius arma a jogada, aproveita uma falha defensiva do Esquivel ali pela esquerda, e o Alisson vai lá no contra-ataque e consegue fazer o gol de empate. Aí o Atlético entra em desespero, né? Porque aí a desorganização ela é evidente. Você não consegue mais ver aquele time do primeiro tempo, você vê um outro Atlético. Isso tem se repetido demais. Então acho que passa muito também pelas escolhas do Wesley. Ele tira o Vitor Roque e coloca o Hugo Moura logo após o gol do Goiás, logo né? após o gol do Goiás, as substituições já seriam feitas, né? A ideia dele, como ele falou no coletivo, era de segurar, né? Que ele acha que o Atlético tem que segurar o jogo, enfim, segurar o resultado fora. Mas eu acho que naquele momento ele tinha que, na verdade, manter o time pra cima do Goiás para tentar o gol da vitória, porque o empate não ficou de bom tamanho, apesar dele parecer na coletiva dizer que um empate é bom fora de casa, mas diante das circunstâncias, eu acho que o empate foi péssimo. Exatamente, assim, foi a primeira das 19 finais, segundo o discurso do Wesley Carvalho, e que foi repetido pelos jogadores, assim. Eu até cheguei a publicar no Twitter isso, que não teve nenhuma cara de final o jogo, né? O único jogador que parecia com uma intensidade de final era o Canóbio, que foi o único jogador que falou sobre as 19 Mas ele finais, parece que tá numa intensidade de final em qualquer jogo. Eu acho que eu digo, essa intensidade que a gente vê nele, claro que aí a gente tá falando de uma condição física que eu acho que ele tem um passo à frente em relação aos jogadores. Mas eu digo em relação à inspiração mesmo, a motivação de ir lá, entendeu? De continuar fazendo o que ele estava fazendo desde o início da partida. O Atlético baixou a guarda, caiu, ficou completamente improdutivo no segundo tempo, teve raríssimas chances, teve uma oportunidade ali aos 6 minutos, né, que foi inclusive a única oportunidade que a gente viu que o Coelho foi bem participativo. Ele deu um cruzamento para o Kelvin e aí 2 defesaças do Tadeu no lance. O Atlético poderia ter feito 2-0 ali, aí já seria um outro jogo, mas não conseguiu. Então, depois disso, teve só uma oportunidade com o Pablo aos 40 minutos, né? Sim. Que ele faz uma bonita jogada, ele entra na partida e aí também lançamento do Canóbio. Então, mas aí o Pablo acaba finalizando mal e perdendo a oportunidade. Depois disso, não teve mais nada. Essa troca pra mim não fez o mínimo sentido, né? Na saída do Vitor Roque pra entrada do Hugo Moura. Você segura principalmente quando estavam 1-1 já, né? Porque se tá 1-0, até beleza, né? Vai tentar segurar 1-0, mas segurar 1-1 contra o Goiás, tá jogando contra o Flamengo, contra o Palmeiras. Sim. Né? Tá jogando contra o Goiás. O próprio e apesar do momento bom do Goiás, 6 jogos sem perder agora, tudo bem, mas pô, é o Goiás, né? O Atlético tá brigando pra... O Goiás é muito fraco. O Atlético tá brigando lá em cima. O Goiás vai brigar naturalmente pra escapar do rebaixamento. O técnico do Goiás deu a entrevista antes do jogo, né? O Vincenzo até trouxe no pré-jogo,
Ele falava, o time do Atlético não dá para o Goiás competir com o Atlético. Individualmente. O Atlético tem valores, jogadores, a discrepância de elenco é grande, né? Então, o próprio técnico já entrou com esse espírito, né? O técnico do adversário. Para eles foi bom, provavelmente. Sim, o William Oliveira, o volante do Goiás, também falou. Foi perguntado, o Goiás é favorito para esse jogo? Ele falou, de maneira nenhuma. A gente vai tentar segurar o Atlético e no jogo coletivo, num contra-ataque, resolver o jogo. E quando ele coloca o Hugo Moura, né? Você pensa que, poxa, o Goiás tá criando alguma coisa. O Goiás não tinha criado absolutamente nada até aquele momento. Foram duas oportunidades, né, de escanteio. Aos 14, que o Bruno Melo acabou mandando por cima de cabeça. E depois com o Edu, né? Que também a bola foi pra fora. E a bola acabou pegando até na perna do Kelvin. Ali o juiz não viu. Mas foram as duas oportunidades. Na primeira chance construída pelo Goiás, aí o Goiás conseguiu fazer o gol aos 35. Então o segundo tempo inteiro sem o Goiás conseguir ainda se desvencilhar ali do Atlético. Ele coloca o Hugo Moura, né? Eu achei estranho, eu falei, poxa, será que... Ele trocou o Vitor Roque no momento que o Goiás fez o gol, né? Sim. Ele já faria a substituição antes do gol. Sim. E aí, mesmo com o gol, ele não mudou Ele até falou sobre o cansaço do Vitor Roque, de jogadores que vão caindo de rendimento naturalmente ali, que ele observa. Mas eu acho que você tem que botar outro atacante. Sim. E o Pablo teve uma jogada linda, né? Opa. Deu uma pedalada ali e tal. Foi essa dos 40, né? O problema foi o chute, né? Exato, foi longe. Exatamente. Mas foi uma boa jogada. Bandeirinha de escanteio. Mas a jogada foi muito bonita, ele pedalando e tal. Até fiquei surpreso quando eu vi. Falei, nossa, foi o Pablo mesmo? Pois é. 12:23. Daqui a pouco a gente